Ei, gente, então vamos para a nossa 8ª aula, né, que é a segunda teórica. Então, só relembrando aqui, é um caminhar novo para mim como professora. E esse formato desse módulo 1, ele tem isso, né? Então, a gente mergulha um pouco mais com os asanas, junto trazendo essa conexão do corpo e a mente, né? E não é só, é além dos asanas, né? Vai além dos asanas. Então, assim, é uma filosofia que também abraça um novo enxergar, um novo olhar para tudo, né? Principalmente para o nosso eu, para o nosso ser, tá? Então, vamos começar. Vamos lá. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dipadmakasanam Hridaya Sangarajitam Gomatim Pranatosmyaham Então vamos lá, a gente começou com um texto, né, abordando um pouco sobre a filosofia Vedanta. A gente falou um pouquinho o que são os Vedas e sempre em determinado momento das nossas aulas teóricas eu sempre vou relembrar alguns detalhes, tá? Então, esse texto que é o Shatpad Stotram, a gente viu que Shatpad é abelha e Stotram são tributos, elogios, poemas cantados em forma de hino. Então, a gente aprende muito com esses textos que são considerados sagrados dentro da filosofia Vedanta. E são passados esse conhecimento de forma sânscrita, né? De forma de textos e tributos, mantras, e a gente vai vendo, né, como que funciona. E aí a gente está no primeiro verso, né? Então eu vou recitar ele aqui de novo. Vamos lá. Avinayama Panaya Vishnu Damaya Manaha Samaya Mikratrisnam Bhutadyam Vishtarya. Então, a gente já tá no primeiro parágrafo desse primeiro verso, né? E a gente viu, né, que a Vinaya são ignorâncias, né? E a gente percebeu que ignorâncias são ilusões mentais, né? E que todo mundo tem. E que quando você começa a virar as chaves de crenças, de pensamentos e expandindo a mente, levando uma consciência mais profunda, né, para o nosso eu, para o nosso ser, a gente percebe que a gente tem muitas ignorâncias, e lembrando que ignorância não é sinônimo de burrice, né? Ignorância são ilusões mentais que temos e por falta de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você conhece algo, você não está mais ignorante em relação àquilo, né? Então, se você não sabe inglês, você vai estudar inglês, você não vai ser mais ignorante em inglês. Você vai saber inglês, isso é um fato, né? Então, a gente vai percebendo que conhecimento é sabedoria, né? E crescimento e conhecimento, a gente consegue chegar assim muito próximo da nossa existência, né? Então, nesse segundo parágrafo do primeiro verso, a gente percebe, aqui fala, né? Dhamaya. Dhamaya é estabilidade mental. Estabilidade mental. E aí, Dhamaya vem de Dhamma. Dhamma, em sânscrito,
Ai, peraí, me fugiu aqui. Damayá. Exercício mental. Dama é exercício mental. Então, o que que ele pede? O que que ele fala aqui nesse verso, nesse texto? Né? Ele fala que com exercícios mentais a gente consegue tirar as capas de ilusões que existem, as nossas ignorâncias. Damayá. Então, Damayá Manahá. Manahá é como se fosse uma saudação, igual Namastê. Namastê é só uma saudação, tá? Namaha. Samayá. Samayá é proteger. Samayá vem de Sama. Sama é proteger. Mrigastrishnan é uma miragem, é miragem. Migrast é miragem. Então, a gente, aqui nesse parágrafo ele fala que é uma miragem que é para proteger a nossa estabilidade mental. Então, se a gente perceber, a gente leva isso para meditação. Vamos lá. Então, a meditação, né? Tem dois caminhos dentro da meditação. Você consegue flutuar, né, com os seus pensamentos. Então, ali você só está trazendo uma observação para você. E tem um lado que você consegue aprofundar como ser humano. E aí você começa a trabalhar mais a espiritualidade e o autoconhecimento. Então, por isso que meditação é o segredo, é a chave pra gente, sabe? Só que é bem complexo a gente chegar em meditações profundas. Requer realmente conhecimentos, limpezas, né? Mentais, porque a gente flutua muito, a gente imagina muito, a gente cria muito, né? E aí quando você vai parar, entre aspas, você começa a flutuar. E aí é um exercício mental que a gente tem que fazer para ir cortando. E esse exercício é através de terapia, esse exercício é através de uma atividade tanto com o corpo quanto com a mente. Então, por isso que o exercício físico é muito benéfico, a alimentação, né? Então, os asanas, aí a gente começa a entrar dentro do yoga, né? Porque o yoga, ele abraça a espiritualidade, né? A meditação, essa que é a questão do yoga. Então, assim, mas a gente entra em asanas profundos, que a gente consegue fazer limpezas muito profundas com asanas. E também com a filosofia Vedanta, massagem ayurvédica, a medicina ayurvédica, o tantra, o xamanismo. Aí você começa a medicina da floresta, então você começa a adentrar mesmo no ritual do yoga, né? Vamos dizer assim. Então, olha que interessante, né? Então a gente percebe que esses textos sagrados, isso não sou eu que estou inventando, tá, gente? Isso são estudos que eu venho trazendo para mim, né, com um professor de tradição. Então, assim, é realmente algo que eleva a gente, vamos dizer assim, com pensamentos, né? É aquilo que a gente estava falando, conhecimento é tudo na nossa vida, né? Então a gente percebe aqui, eu fiz umas anotações, tá? Não existe nenhuma mudança necessária na vida, na sua vida hoje, para se sentir a felicidade. Então, assim, quando a gente começa esse estudo, e a gente tem que entender e conseguir separar, esse estudo não é uma religião. Por mais que você esbarre muito com uma espiritualidade também religiosa, vamos dizer assim, também, né? Aí a gente começa a perceber que realmente é felicidade, sabe? E isso, a gente sai da superfície.
né? A gente começa a descobrir que para a gente conquistar a nossa felicidade real, a gente requer paz. E a gente descobre que paz só existe porque existe uma guerra. Se não existe guerra, por que existe paz? Né? Então a gente só conhece paz quando existe uma luta, existe uma guerra. E paz a gente começa a descobrir que a gente cria a paz, que a gente escolhe, né, o caminho para a nossa paz. Que aí a gente começa a perceber e conhecer um pouco mais o nosso eu, né? E ao conhecer o nosso eu, a gente descobre que somos imperfeitos, todos nós. E aí vem a filosofia Vedanta para mostrar uma direção para o ser, para você, uma descoberta sua como ser humano, né? Então a gente percebe que a forma que o meu dia começa é a forma que ele vai terminar. Então, na teoria, né, é tudo muito lindo, mas na prática requer muito esforço, principalmente exercício com a mente. Então a gente vai tendo esse amadurecimento, né, e a gente vai percebendo que a vida é doida. Mas é uma forma tão linda, a gente descobre a beleza de forma tão real, sabe? Nós, como ser humano, o estudo de Vedanta é uma revolução com impacto direto na minha vida. Então, vocês vão perceber como a filosofia Vedanta vai impactar a vida, não só sua, como de todo mundo ao seu redor. Quando a gente começa a buscar mais o autoconhecimento, a gente percebe que não é só a gente que muda, ou a gente que começa a pensar de forma diferente, ou buscar, não, tudo mexe, tudo vai mexendo na nossa volta. É um desenvolvimento de amor ao próximo, passar a ver a pessoa do jeito que ela é. Nossa, é muito isso. E aí aqui nesse texto, ele fala muito de família, sabe? E aí a gente vai percebendo que o nosso desenvolvimento como ser humano, né, Atma, em sânscrito quer dizer alma. E o Vedanta ele trabalha o eu. E o eu, Atma, é a alma. Então a gente percebe que quanto mais a gente desenvolve isso dentro de nós, mais a gente passa a enxergar a vida diferente e é um amor que cresce pela existência, por tudo da forma que é, sabe? Que os despertares vai acontecendo. Principalmente de relacionamentos, né? Porque Shadpad é a abelha é família, né? Relacionamentos com tudo e com todos. Você vai percebendo que muitos bloqueios, né? Que é o que aqui, ó, nesse primeiro verso ele fala, a Vinayama Panaya, a gente percebeu que isso, desculpa, tá mostrando que dentro de mim, né, a ignorância, que dentro de mim existem bloqueios meu com o mundo e com as pessoas. E aí você vai começando a ter descobertas para você começar a mudar o seu karma, sabe? Então, deixa eu ver que outras anotações que eu fiz para poder passar. Porque por enquanto eu tenho que fluir assim. Mas daqui a pouquinho eu vou pegando jeito com vocês aqui para
para essa aula. E aí tudo vai fluindo. Fiz uma anotação aqui. A gente vai percebendo que a gente vai... Eu tô falando da filosofia Vedanta, mas isso de todas as filosofias que existem dentro da espiritualidade. Vedanta está dentro do yoga. Então eu tô aqui falando com vocês como professora de yoga, tá? Então, são conhecimentos que eu, como ser humano, tenho a disponibilidade para enxergar. Tirar a capa da ignorância e saber que nós, como seres humanos, carregamos conosco o Dharma, que são leis divinas. E a gente percebe que essas leis divinas, elas existem. Existem e a gente começa a enxergar de outra forma. A forma totalmente diferente do que nos é revelado dentro de uma sociedade, né, que querem a gente ignorante, né? Então vamos lá. O que é Dharma? Então eu anotei aqui uma coisa que é muito interessante, que existe uma definição em sânscrito que é Dharanat. E aí quando o meu professor falou isso, eu achei que fez muito sentido, sabe? Dharanat é o modo de viver Trayat. É um modo de viver, tá aqui, ó. Dharanat é um modo de viver, tá? Um parágrafo, ó. Dharanat Drayan... Peraí, desculpa. Dharanat Drayat It Dharma. Então, o que quer dizer isso aqui, essa definição? Dharanat quer dizer modo de viver, tá? Drayat não é religião. It Dharma, leis divinas, que é o Dharma. Então, essa definição, ela define muito bem o que são dharmas. Não é religião, mas é um modo de viver, que são essas leis divinas, que nos é mostrado muitas vezes como uma religião, né? Mas aqui a gente entra mais pro lado mesmo da espiritualidade, de forma diferente. Então, o Dharma é diferente de Karma. Karma, a gente vai conversar num próximo momento. E aí a gente fica no Dharma, que é isso que a gente quer, que é trazer um modo de viver, bloqueando toda essa capa de ilusão que existe, essa ignorância que existe dentro do mundo, do meu mundo, do mundo. E a gente vai percebendo isso. Então, vou finalizar aqui a aula. Hariom Tatsat. E aí eu vou fazer alguns avisos aqui. A próxima aula, nossa, vou dar uma pausa na filosofia Vedanta. Daqui a pouco a gente volta. E aí eu vou entrar na parte da Ayurveda alimentação. E o corpo nosso. Porque, assim como na astrologia, você tem várias casas, tem os seus signos para conhecer de forma diferente, dentro da Ayurveda, a gente também passa a conhecer nós como pessoa através de energias, né? E aí a gente vai dar uma pausa na filosofia Vedanta, vamos um pouco para Ayurveda, e aí eu passei para vocês um questionário, que na realidade vão ser 27 perguntas, eu acho que eu estou passando para vocês, então eu já passei 5, acho que eu vou passar para um arquivo só, que aí vocês conseguem deixar ali salvo num arquivo só e me mandar. Então essas perguntas são fundamentais para eu conhecer você dentro da Ayurveda. Então aí eu vou te mostrar as suas características e nelas a gente consegue
caminhar um pouquinho na Ayurveda. Aí a gente vai começar com a alimentação, tá? Então é isso. Até a próxima aula. Valeu!